Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um vídeo com um tema pesado porque é uma verdadeira pouca vergonha. No Dia da Mulher, a prefeitura de uma cidade no Maranhão resolveu homenagear a mulher empoderada. E como nós sabemos, o que é uma mulher empoderada para a esquerda? É uma mulher que se vulgariza, é uma mulher que faz tudo com o seu corpo, é virada do avesso, né? Que se desmoraliza. Para eles, essa é uma mulher empoderada. Para nós, não. Para nós, uma mulher empoderada é, por exemplo, uma mãe que é enganada por um canalha e diz: os meus filhos não vão passar necessidade. Não importa o que aconteça, são meus filhos e eu vou criar. Esse é o tipo de mulher empoderada de verdade. Quantas mães heroínas não criaram seus filhos assim, os formaram doutor, engenheiro ou cidadãos de bem, sozinhas, fazendo das tripas corações. Minha avó, por exemplo, foi uma dessas mulheres. Ela sim, para mim, é empoderada, guerreira de verdade. Agora, você querer transformar prostituição em empoderamento é uma pouca vergonha. Então, o estado do Maranhão, que tem dinheiro sobrando, embora esteja quebrado, e não é culpa da população, né? Antes que alguém diga: ah, mas é o povo. Não, o povo não tem nada a ver. Vai lá você para o Maranhão e veja se você não vai pagar imposto em tudo que você comprar, igual a todos os outros estados. O problema é quem administra. Quando eu falo contra um lugar, por exemplo, não é contra as pessoas do lugar, é contra a administração. Eu amo meu povo aqui de Pernambuco, mas a administração daqui é um lixo. E eu vou provar a vocês como eles enganam. Primeiro eu quero que você veja as imagens que são deploráveis, né? A própria mídia está falando também. Eu quero que você veja as imagens. No Dia da Mulher, eles desmoralizam a mulher, porque isso também é espiritual, mas veja comigo. Olha essa história, virou caso de polícia, um show promovido por uma prefeitura no interior do Maranhão. E aqui está o motivo. Gogo Boys se apresentaram na Gincana da Mulher, promovida na cidade de Coelho Neto. Na plateia, além de mulheres, crianças e adolescentes acompanhavam a apresentação dos homens que simularam atos sexuais. A organização disse que a ideia era promover o empoderamento feminino. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar. A prefeitura ainda não se manifestou sobre a apresentação, mas pelo jeito está sobrando dinheiro, faltando bom senso e por lá, na cidade de Coelho Neto, ninguém entende nada de empoderamento feminino. Nada. É inacreditável essa história. Bom, sem comentários, não vou falar, uma pouca vergonha, é só o que eu posso dizer. Agora, você já deve ter ouvido falar alguns estados, né, alguns políticos, discursarem que o Brasil deveria ser separado, algumas partes do Brasil deviam ser separadas. A esquerda, sempre que apresenta algum relatório de quanto um estado apura, eles manipulam isso, certo? Eles manipulam colocando assim, por exemplo, ó, PIB dos estados brasileiros, aí eles colocam aqui, né? Eles fazem uma lista como essa aqui, que quando você começa a olhar, ó, dá uma olhadinha aí, ó, junto comigo, ó, tá certo? Ó, PIB dos estados brasileiros, o IBGE divulga também a relação do PIB dos estados brasileiros. A tabela abaixo apresenta os valores para o ano de 2021, organizados em ordem decrescente. Então aqui tem o São Paulo, né, em primeiro lugar, segundo o Rio de Janeiro. Aí você diz: poxa, o Rio de Janeiro tá bem, né? E lá pura bem, tá em segundo na tabela, né? Aí vem o Ceará aqui em 12º, vem o meu Pernambuco em 11º e assim vai, né? Tá aí, ó, Alagoas em 20º, Rondônia, vários estados, né? Pronto, beleza. Aí você entende. Então os estados estão apurando. Quando você procurar aí coisas sobre PIB, você vai encontrar isso, né? Quanto cada estado apura, né? E quanto isso representa no PIB geral do país. Aí você entende que todos estão produzindo, mas não. A grande verdade e que dá legitimidade a muitos políticos e muitas pessoas desejarem uma separação de alguns estados é porque esses estados pagam mais do que recebem. Acontece isso, por exemplo, no Texas, né? O texano, lá nos Estados Unidos, já percebeu que ele paga mais do que arrecada. Então você viu aí o Maranhão esbanjando dinheiro, né? Agora o Maranhão produz, os políticos de lá estão fazendo o seu estado prosperar para ter tanta grana para gastar com prostitutos? A resposta é não. O Maranhão está quebrado e não é culpa do povo, repito. Qualquer um de nós que for para lá vai pagar muito imposto, como o povo de lá já paga, para ter o mínimo de retorno possível. Mas por que eles gastam tanto? Aqui está a explicação, ó. Veja, tributos federais pagos. 15 estados, é uma matéria do 360, 15 estados recebem mais do que pagam a União. Esses dados todos são de 2021, mas é só para você ter noção, porque isso aqui só tem de aumentar, certo? Então veja só, Maranhão, 6,6 bilhões, certo? Ele apurou. Dinheiro pra caramba, né? Mas ele recebeu em troca 21,4 bilhões. Deixa eu explicar isso aqui pra você. Como assim, Davi? Recebeu, apurou.
no Brasil o sistema funciona da seguinte maneira: os estados, tudo que o estado apura, cobrando imposto a você, né, em tudo, no seu alimento, nas mercadorias que entra, no combustível, em tudo. Todo esse dinheiro que o estado apura, ele manda para a União, ou seja, ele manda para Lula. O governador do seu estado manda isso para Lula, certo? Manda para a União. A União depois paga as contas desse estado, os salários dos políticos e etc, as despesas que tem, tudo. Depois a União devolve isso, ela recebe de todos os estados, junto o montante e sai distribuindo em partes iguais. Já é um sistema de socialismo. Infelizmente, no mundo todo está assim, até nos Estados Unidos, é por isso que os texanos querem mudar, né? Querem independência. Mas vamos lá. O Maranhão, ele apurou 6,6 bilhões, certo? Em 2021. E recebeu de volta 21,4 bilhões. Ele pagou 6 e recebeu 21. O Pará segue do mesmo jeito, ó. Apurou 9,3 bilhões, um pouco mais do que o Maranhão, né? Mas recebeu 22 bilhões,800 milhões, certo? A Bahia apurou 23,4, recebeu de volta 34,4. Agora, se a pessoa não for um completo acéfalo, né? Se a pessoa raciocinar, ora, não tem mágica. Se esses estados só estão, no caso do Maranhão aqui, né? 6 bilhões e recebeu 21, quem pagou essa conta? O dinheiro teve que vir de algum lugar e é justamente os outros estados que estão produzindo. Só para você ter ideia, coitado aqui do Paraná, do Rio Grande do Sul, o Paraná, ele pagou 61,2 bilhões, olha o que o Paraná pagou, e recebeu só 20 bilhões. Ou seja, ele paga, né, ele usa os seus recursos, o povo de lá se estrepa de trabalhar para receber 40% a menos do que pagou, 40,5% a menos. O povo se ferra de trabalhar para receber aí, né, menos da metade do que pagou, gerando pobreza, impedindo o desenvolvimento do Paraná, que era merecido, ora, sei lá, apurou 61 bilhões, que gastasse da sua infraestrutura, que transformasse o Paraná em um estado de primeiro mundo, porque eles trabalharam para isso. Minas Gerais segue do mesmo jeito, ó, apurou 80 bilhões e recebeu 40 de volta. Rio Grande do Sul, 57 bilhões, recebeu 13 de volta. Santa Catarina apurou 71 bilhões, recebeu 11 de volta. E assim segue-se, né? O Rio de Janeiro, meus irmãos, só para constar, 198 bilhões e recebeu 45 de volta. São Paulo, 538 bilhões, né? E recebeu 47. Então isso aqui é o comunismo estampado. É isso aqui que faz com que muita gente quisesse que o seu estado fosse independente. Entende, meus irmãos? Não é porque as pessoas são não sei o quecista, fascista e não sei o quecista. Não. É porque essas pessoas que fazem contas, elas estão vendo que estão pagando muito mais e recebendo muito menos para manter o caviar da esquerda. Porque todos esses países, começando aqui, ó, meu Pernambuco, Rondônia, Roraima, Ceará, Acre, Amapá, Sergipe, Tocantins, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Piauí, Bahia, Pará e Maranhão, eles estão dominados pela esquerda. E onde a esquerda chega, ela quebra. Ela literalmente quebra as coisas, moralmente falando e financeiramente falando. Então, meus irmãos, a gente precisa estancar esse sangramento o mais rápido possível. Porque não há como ter, de fato, um desenvolvimento desse jeito. Você literalmente estrangulando quem produz para dar ao vagabundo que não quer trabalhar. Eu fiz uma análise do filme Chico Bento, que para muita gente é um filme fofinho, bonitinho, né? O novo Chico Bento, feito com atores, né, humanos, simulando ali o gibi, né, da Turma da Mônica. É um lixo o filme, né? E lá eles passam a mensagem que algumas pessoas simplesmente não conseguem produzir, elas dependem de outras. Que é para reforçar já na criança essa ideia aqui. Ora, por exemplo, o Maranhão, ele não consegue manter o seu próprio estado, né? Não consegue cobrir as despesas do seu estado. Então os outros têm que dar. Quando na verdade o que é que deveria acontecer aí? Ele deveria ser anexado por outro estado. Para que manter governador no Maranhão se os governadores de lá são incompetentes? Funde ele com outro estado. Pelo menos a gente tira metade dos políticos, né? Já seria uma porrada de políticos a menos. Mas isso eles não querem, meus irmãos. A ideia é justamente o contrário. Não, vamos fazer mais prefeituras, vamos ter mais vereadores, mais deputados, etc, etc, etc. Mas o que deveria fazer era isso. Olha, o estado não consegue sobreviver sozinho, tem que ser anexado aos outros. E viver do sistema de governança desses outros que está dando certo. Vamos jogar do jeito que se ganha jogo, não que se perde jogo. Mas você fala ali, isso é fascista, não sei o que, não sei o que. Um bando de idiota que não produz nada, que são pesos mortos na sociedade.
E repito, não é culpa do povo, porque se você chegasse lá, tivesse todo mundo, né? Se fosse pro Maranhão, ninguém trabalhasse, não tivesse indústria, não tivesse nada, mas tem, estão todos pagando imposto. E mesmo assim, a falência total. Eu tô usando o Maranhão como exemplo, né, por causa dessa polêmica, mas você viu que são vários estados, incluindo o meu Pernambuco. Parece que esse ano ele saiu dessa zona vermelha, né? Mas mesmo assim, e não tem segredo não, meus irmãos, onde a esquerda chega é isso aí. O nosso canal aqui, ele é perseguido justamente por causa disso, meus irmãos. Eu acredito que é poucas as pessoas hoje no YouTube que têm coragem, né, de fazer um conteúdo como esse. Porque, de fato, tudo você é acusado, né, de estar sendo extremista, de isso e daquilo. É proposital nos dividir em pequenos grupos para que a gente, divididos e discutindo por bobagem, a gente não veja, né, a realidade. Então eu peguei agora esse caso do Google Boy, porque chama a atenção para ilustrar isso aqui, né? Que não dá mais para a gente continuar com essa ideia, no mínimo, como eu já falei aqui, para começar já a fazer uma reforma que fizesse peso mesmo no Brasil, fizesse a diferença. E eu já falei disso, os estados deveriam ter valor de voto, principalmente para presidente da República, referente ao seu PIB. Você vê, por exemplo, aqui o Maranhão, ó, ele apurou quanto? 6,6, vou ser bonzinho aqui, ele apurou 6,6 bilhões. Então esse é o valor aí, a porcentagem de voto dele. Não quero saber quantas pessoas tem lá. Quem votar no Maranhão vai juntar-se ao montante de 6,6 no máximo, porque esse foi o PIB deles. Não vou nem botar aqui o que eles gastam, 21, né, em 2021, porque senão não valeria nada os votos, né? Então vamos ser bom. Eles apuraram 6,6, é essa a porcentagem geral dos votos, acabou. Se fizesse isso por valor de PIB, pela contribuição que a pessoa dá, as coisas mudariam muito. Se os estados começassem a ser anexados a partir do momento que não conseguissem pagar suas contas, a coisa mudava, né? Porque o outro estado que conseguiu pagar a sua conta passaria a administrar aquele estado que está quebrado, aplicar a mesma medida nele, porque agora faz parte dele, né? Se ele não cumprir agora, que se anexou, ele também será anexado. Então você forçaria todos trabalharem, todos produzirem, para ninguém dar prejuízo, e aí sim o país crescer. Mas do jeito que tá aí, meu irmão, é o contrário. Você quer mais miséria, você quer o povo mais dependente. Você pode ir nesses estados, sabe o que é que eles têm coisa em comum? Você pode ir em qualquer um desses estados, se você acha que eu tô mentindo, e procure ver o tanto de pessoas, como é alto o tanto de pessoas que vivem de programas do governo. Porque é isso que eles querem as pessoas fracas, incapazes de se defender, incapazes de sobreviver, incapazes de reagir, né? Uma pessoa que depende, por exemplo, de um auxílio, ela pensar assim, olha, esse final de mês eu só vou conseguir fazer minhas compras quando cair o Bolsa Família. Quando cair o meu pé de meia, né? Que é, inclusive, tá a maior roubalheira já tá aprovada aí, né? Quando a pessoa, ela pensa assim, meus irmãos, ela se destrói espiritualmente. A autoestima dela vai lá pro chão e ela fica totalmente dependente disso. Ela não vota mais pensando nas propostas, analisando o candidato, olhando a trajetória dele, jamais. Ela vai votar, ó, quem é que vai bancar aí a mamata? Só que ela não entende que é essa mamata, que ela pensa que é mamata, que não é, tá sendo tirado 10 vezes a mais para ela receber um. Ela não entende isso. Que o motivo da pobreza dela não se desenvolver é justamente esse. O Estado está sugando, para cada um que ele dá, ele tira 100. Como a gente está vendo aqui, inclusive, nesse gráfico. Então, meus irmãos, eu espero ter feito aqui a minha parte. Espero que outros youtubers também comecem a explicar isso às pessoas, né? Faça, inclusive, vídeos mais detalhados. A gente faz aqui de uma maneira que todos possam entender. Mas tem muitos professores aí, cientistas econômicos, políticos, que podem fazer, né, vídeos, inclusive, dando mais detalhes, dando os termos técnicos. E o importante seria isso, passar essas informações. Mas você vê, o povo parece que não tá nem aí, né? Enfim, meus irmãos. E os canais que tentam, como o nosso aqui, estão cada vez mais boicotados. Então eu peço a você que divulgue esse vídeo. Fale sobre isso, pare para pensar. É só assim que a gente vai mudar. Se você estava com essa pergunta, mas a gente vai fazer o que, Davi? Você tem que começar a falar disso com seus amigos. Você tem que parar de achar que, para distrair aqui a gente tem que falar de futebol, de novela, de filme. Não, você tem que falar disso aqui. Começar a falar de boa mesmo. Cara, tá acontecendo isso, o que é que a gente podia fazer? Para gerar aí uma consciência coletiva. E a partir daí a gente começar realmente a dizer não para essas ideias absurdas desses caras. Pararmos de ser iludidos, porque não adianta a gente saber disso. Eu sei que os inscritos aqui do canal, a maioria de vocês, já tem a consciência disso. Embora não tivesse por dentro dos detalhes, mas já tinha noção disso. O problema é quem tá lá fora, porque na hora de fazer as escolhas, as decisões, o voto do burro e o voto do consciente vale a mesma coisa. Esse é o grande problema. E eles são muito mais numerosos do que nós, né? Vamos ser sinceros, esse é o maior problema.
Para finalizar, alguém que possa dizer assim, ô Davi, mas se não for assim, os estados mais pobres, né? Os estados como o do Nordeste, e eu como nordestino posso falar disso bem, né? Eles não vão conseguir sobreviver, as pessoas vão morrer de fome. Isso é conversa, meus irmãos. Isso é papo da esquerda. Se você vier aqui, você vai ver, a terra é muito rica, é muito produtiva. Quando eles mostram essa seca toda a vocês, eles mostram aquelas regiões da Caatinga, sabe? Daquela vegetação que é tipo do deserto mesmo. Eles mostram aquilo. Mas se você olhar as barragens d'água, você vai ver que é como qualquer outro estado. O povo também é muito criativo. A verdade é que esse dinheiro todo não vem pro povo não ache. Não, se todo mundo aqui era rico, se esses bilhões todos viessem para realmente o bolso do povo, não vem. O que esse dinheiro serve é para manutenção da própria pobreza, deixar as pessoas dependentes, né, desses programas e fidelizadas no voto, e manter o luxo, manter o caviar da esquerda. Não serve para outra coisa a não ser isso. Não acho que o povo nordestino, principalmente, é fraco desse jeito, de não poder sobreviver sozinho. Conversa. Pernambuco, inclusive, foi o primeiro estado a querer se separar, a querer independência. Só durou uma semana essa tentativa, mas foi tentado. Procura aí os fatos históricos e vocês vão ver. Isso que eles inventam aí é conversa, é para manter o caviar da esquerda. E é simples de resolver. Não conseguiu? Não, ninguém vai morrer de fome não, vai ser só anexado. Tira essa politicaiada toda, essa deputaiada toda daí, agora aquele outro estado assume e pronto, acabou. Vira um estado só. É muito mais fácil fazer assim, né? Mas eles não querem, porque o negócio é manter o luxo, tá certo? Então eu como nordestino posso falar aqui sem ser acusado de preconceito, porque eu nasci e me criei aqui. Vivo aqui até hoje e sei o quanto a terra é rica de verdade. Agora, não tem terra que prospere com a esquerda no poder, meu irmão. Não tem, é só miséria com esses caras, né? E o Brasil todo tá desse jeito, você vê, é justamente por eles, tá certo? Então esse vídeo vai encerrando por aqui. Eu peço que você mostre para mais alguma pessoa, compartilhe. É importante as pessoas falarem disso. Se você quer a solução, ela é essa. É uma solução que ela tem que partir do coletivo, ela não é individual, é diferente da salvação, né? Da salvação espiritual, ela é individual, mas aqui não, é coletiva, né? Se você quer uma solução para um país, tem que o coletivo começar a entender o que realmente acontece, porque somos como somos, porque temos o que temos e somos como somos. É isso que o povo precisa entender. Certo, meus irmãos? Então é isso, eu vou encerrando por aqui. Se você quiser ajudar para que esse trabalho continue, compartilhe, mostre para mais pessoas. Se puder se tornar um membro, se torne. Também temos o nosso produto, o velho Diário do Davi, lá na Hotmart, ainda com preço antigo. Vai chegar a atualização para ele e aí o preço vai mudar. Quem comprar agora vai poder baixar a atualização sem gastar nenhum, como vai acontecer com todos que já compraram. Só vai chegar lá, baixar de novo e pegar a atualização que está vindo aí. Tá certo, meus irmãos? É isso, eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui!